Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como vão? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, estamos muito bem, muito bem. Um pouco cansado, por nenhum motivo em especial, além do fato de que hoje, quinta-feira, o dia que eu estou gravando o áudio da semana, eu acordei às 13h30 da manhã. Para quê? Para estar junto com o pessoal ali da Morada do Senhor, no Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, para rezarmos juntos a Quaresma de São Miguel. Então é claro, a gente fica um pouquinho cansado, mas vale a pena. Eu gosto muito de ir lá com eles, eu gosto muito de rezar com eles. A Morada do Senhor é uma comunidade relativamente pequena. Atualmente eles têm, se eu não me engano, são 2 irmãos leigos, 3 irmãs, e um padre. Mas assim, eles fazem um trabalho ali no santuário maravilhoso, assim. São pessoas piedosas, com o coração no lugar certo, né? Isso sem falar que assim, o Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, eles estão construindo do zero e assim, não está totalmente pronto ainda e já é uma das igrejas mais bonitas que eu vi na minha vida, né? Então assim, vocês imaginem, né? É realmente muito bonito. Vejamos se temos alguma novidade para essa semana. Bom, em primeiro lugar, quem acompanha as crônicas de Panágia deve ter visto que... Isso é barulho, é trovão, tá tendo uma tempestade aqui hoje. Quem acompanha as crônicas de Panágia deve ter visto que o nosso protagonista morreu. Não é mais spoiler, né? Já foi, Sebastião morreu-se. Teve uma morte digna, uma morte bonita, mas morreu, né? De modo que vamos começar aí um novo capítulo, uma nova crônica das crônicas de Panágia, com um novo personagem, né? Não sei se vai sair nesse sábado, porque, como vocês sabem, a crônica de Panágia, ela nasce de um hobby meu, né? Nasce de um hobby, então assim, não vai ter ali a mesma regularidade que vocês poderiam esperar do podcast ou de coisas assim que são mais das homilias, que não são hobbies, né? Mas são realmente uma coisa que entra aí na minha lista de prioridades, né? Afinal de contas é um trabalho que eu presto aqui para vocês, é um apostolado direto. As crônicas não, as crônicas são a apostolização de um hobby. É o meu jeito de transformar um hobby em um apostolado, mas ele permanece sendo um hobby, de modo que ele não pode tomar aí a prioridade sobre as outras coisas, né? Mas uma novidade é que semana que vem, na próxima sexta-feira, temos aula da escolinha dos moribundos. Nós vamos começar a falar sobre o pecado da preguiça / assídia, né? A preguiça seria algo geralmente mais físico, enquanto que a assídia seria como que uma preguiça espiritual que nasce de um estado de tristeza. A preguiça em si também tem aí um elemento desse estado de tristeza, motivo pelo qual tanto a preguiça quanto a assídia, que já foram separadas em algumas listas de pecados durante a história, hoje em dia estão a mesma coisa na nossa lista aí dos 7 pecados capitais. Então eles são diferentes, mas são próximos o suficiente para terem sido incluídos sob o mesmo pecado, tá? Inclusive, em listas mais antigas, nas primeiras listas, você nem tinha a preguiça enquanto algo separado da assídia, você tinha somente a assídia. E se considerava que a preguiça então era uma filha da assídia. É uma coisa interessante, mas vamos conversar sobre isso sexta-feira na escolinha dos moribundos. Não na sexta-feira em que este áudio sai, mas na outra. Se você quer assistir essas aulas, é muito fácil. Basta colaborar com o meu trabalho a partir de R$1 no http://apoia.se
http://apoia.se/morier, tá? Novamente, http://apoia.se/morier, ali você pode me apoiar com qualquer valor a partir de R$1, e a partir de R$1 você tem acesso já ao grupo do Telegram e tem acesso também a todas as aulas que já foram dadas na Escolinha dos Moribundos e as aulas que serão dadas daqui para frente. Claro, a gente espera que se apoie com um pouquinho mais, que afinal de contas R$1 hoje em dia não, né? Claro, toda ajuda é ajuda, e se você acha que o trabalho aqui merece somente R$1, ou se gostaria de dar mais, mas só tem R$1, não tem problema, né? Mas generosidade é uma virtude. Apoiando acima, a partir de R$50, você também tem acesso às cartas, ao Codice Moriendi, as notas sobre morrer, que saem todo mês e são enviadas fisicamente para vocês pelos correios. Inclusive, esta terça-feira agora, eu acabei de enviar a nossa edição de setembro para os apoiadores. Tá? Inclusive, essa foi uma carta muito legal, eu gostei muito dela. Nós falamos sobre a providência, sobre a divina providência, e um pouco também sobre a esperança. Tá? Bem, isto dito, vamos mergulhar no tema de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Me veio à atenção durante essa semana uma coisa muito interessante, tá? Que grande parte dos católicos até que frequentam a missa, católicos até que são ali, na medida deles, praticantes, muitos desses católicos, por uma deficiência de catequese e não realmente por uma má intenção, muitos deles não sabem que a Igreja Católica condena a reencarnação. Ou, em outras palavras, muitos deles não sabem que reencarnação não existe. E isso é um problema seríssimo. Tá? Isso é um problema seríssimo, porque talvez pareça, assim, de modo superficial, que é uma distinção aí muito teológica, é uma distinção aí muito abstrata ou alguma coisa assim. Mas não é. Porque se a gente está falando de reencarnação e de encarnação do verbo, porque as pessoas falam, né, às vezes, não pode ter, como não tem reencarnação se Jesus já existia antes e Jesus se encarnou, por exemplo. Essas distinções, elas tratam profundamente do que é o ser humano. Tá? Do que é o ser humano. Do que é a própria alma do homem. Tá? E assim sendo, também tratam da nossa relação com Deus. Então, assim, essas coisas de base, elas são muito importantes. A gente não pode desprezar elas. Então, a minha ideia hoje é gravar esse áudio para vocês, explicando precisamente isso. Tá? Explicando, o que é a encarnação do verbo? É tal coisa. O que é a reencarnação? É tal coisa. Tá? Por que a reencarnação não faz sentido? Por isso. Porque como funciona, então, a relação da alma humana com o seu corpo? Assim. A ideia é mais ou menos essa. Tá? Então, eu vou tomar um copo d'água e aí já vamos começar a conversar a respeito disso. Então, vejam o seguinte, tá? Vejam o seguinte. A nossa fé nos ensina, eu trouxe até uma lousa hoje. A nossa fé nos ensina o seguinte, tá? A alma humana, tá? Ela é responsável por quê? Por transmitir a nossa natureza. Tá? A alma é o que vai determinar que você é um ser humano, pelo simples fato de que você tem uma alma humana. Tá? E a alma é o quê? A alma é o que nós chamamos em filosofia da forma
do corpo. O que quer dizer o quê? Quer dizer que a alma é o que vai determinar, né, o que é o seu corpo. Por transmitir a natureza humana, é a sua alma que vai fazer com que você tenha um corpo humano. É a sua alma que vai determinar a cor do seu cabelo. É a sua alma que vai determinar se você ter 5 dedos na sua mão. Isso é a sua alma. E Deus cria essa alma, tá? Deus cria essa alma para o seu corpo no momento da concepção. Então, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, tá? No momento que o espermatozoide penetra no óvulo, ali então Deus cria uma alma e a infunde naquele corpo. Mas não é infundir no corpo no sentido de colocar algo dentro. Tá? Porque lembrem-se, a alma ela é espírito. É uma alma espiritual. Sendo espírito, tá? Ela não tem tamanho, ela não tem dentro, ela não tem fora. Tá? Sendo espírito, não se aplica noções de dentro e fora à alma. Ou seja, a alma, como tudo aquilo que é espírito, ela não é limitada por essas coisas. Então, assim, se um tivesse que estar dentro do outro, a verdade é que é como se o seu corpo estivesse dentro da sua alma, e não o contrário. Tá? Especialmente porque o ser humano ele foi criado corpo e alma. Tá? O ser humano foi criado corpo e alma. Foi criado assim. E no céu, no fim dos tempos, nós estaremos no céu de corpo e alma, porque o corpo humano também é sagrado. Tá? Por isso que existem as relíquias dos santos. Por isso que a igreja recomenda que nós não crememos os mortos. Por isso que é necessário tratar os cadáveres com dignidade e não como pedaços de carne. Porque ainda há uma ligação ali daquele corpo com aquela alma, ainda que tenha havido a morte e por isso eles estão separados. Mas vendo isso, você percebe o quê? Que há uma ligação estreitíssima entre uma alma e o seu corpo. Não dá para você separar um do outro. Não dá para você pegar uma alma e você colocar esta alma num outro corpo humano. Ou pior ainda, num corpo de um outro animal, de uma outra criatura. Não dá. Você nasce, né, no momento em que da sua concepção, Deus cria a sua alma, né, Deus a une ao seu corpo para que esse composto de alma mais corpo seja você, tá? Você é a união da sua alma com o seu corpo. Você em sua plenitude, você completo, é a união da sua alma com o seu corpo. Tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Uma alma está totalmente ligada ao corpo que lhe pertence. A alma humana não é transferível. E o próprio São Paulo diz, nós nascemos somente uma vez. E morremos somente uma vez também. Não tem segunda chance. Não tem outra opção, caso não dê certo essa. Não tem, esse meu pecado é muito difícil, eu vou deixar para lidar com ele na próxima encarnação. Não tem isso não, meu irmão. Tu vai ignorar teus pecados agora, tu vai queimar no fogo do inferno. E não por uma encarnação, mas por toda a eternidade. Tá bom? Agora, como é que isso aqui atrapalha a nossa compreensão do que é Jesus Cristo e da encarnação do Verbo? Porque vejam o seguinte, tá? Prestem atenção. Quem está acompanhando por vídeo pode ver aqui a lousa, tá? Vejam o seguinte. Jesus Cristo, tá? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá? Ele é Deus e homem. Totalmente Deus e totalmente homem. Igual a nós em tudo, menos no pecado. Tá? E como isso acontece? Bem, isso acontece por um mistério que nós chamamos da união hipostática. Tá?
O que é essa união hipostática? Tá? Falando de forma muito superficial, acontece o seguinte. Acontece que Jesus Cristo, tá? Como diz no início do Evangelho de São João, no prólogo de São João, ele é o Verbo. No início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Então, isso quer dizer que o Verbo, tá? O Verbo é igual a uma pessoa divina. Lembre-se que nós somos católicos. Nós cremos então em um só Deus, uma só essência divina, compartilhada por 3 pessoas. Tá bom? O Verbo é uma pessoa divina. E por ser uma pessoa divina, o Verbo tem uma natureza divina. Tá? E como aconteceu então a concepção milagrosa de Jesus Cristo? Nossa Senhora, sempre virgem, não teve relações com São José, mas, coberta pela sombra do Espírito Santo, o Espírito Santo fecunda nela, porque é próprio do amor dar frutos, ele fecunda no ventre de Maria um óvulo humano, imaculado, perfeito, mas humano. E neste óvulo, tá, há o que? Há uma alma humana. Há uma alma humana. Por quê? Porque, como nós vimos, a alma é a forma do corpo. É necessário que haja uma alma humana ali. Tá bom? É necessário. Porém, tá, a alma humana de Jesus está animada, por assim dizer, por uma alma divina, por uma pessoa divina. Por isso que a gente pode falar que Jesus tinha 2 vontades, sempre perfeitamente unidas, mas tinha 2 vontades, uma vontade divina e uma vontade humana. Ele tinha os conhecimentos adquiridos dele, práticos, enquanto homem. Por exemplo, Jesus precisou aprender a usar garfo e faca. Não sei se tinha garfo e faca na época, imagino que não, mas vamos supor que sim, para dar um exemplo. Ele teria tido que aprender a usar garfo e faca, mesmo sendo Deus e onisciente. Por quê? Porque o seu conhecimento humano precisava ser informado, precisava crescer. Tá? Então, o Verbo é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí que está, tá bom? No momento da encarnação, a alma se une ao corpo, tá, de Jesus. Jesus tem um corpo perfeitamente humano, corpo perfeito. Só que, em Jesus Cristo, tá, todo composto de alma e corpo é animado por o quê? Por uma pessoa divina. A pessoa Jesus Cristo é totalmente divina. É a pessoa do Verbo. Entendeu? O mistério da união hipostática é esse. É que há ali uma natureza humana, que a gente pode chamar também da alma humana, tá? E há uma natureza divina, tá? Que a gente poderia, seria errado, tá? Mas para simplificar, a gente poderia chamar de uma alma divina, tá? Mais um corpo humano, e tudo isso é animado por uma pessoa divina. Esse é o grande mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, um dos grandes mistérios, né? Porque ele é Deus e Deus é infinito em seus mistérios. Então vocês percebem a diferença entre como funciona em nós. Nós temos
uma alma humana, com uma natureza humana, somos pessoas humanas num corpo humano. Né? Jesus Cristo é uma pessoa divina, com uma natureza divina, que se une profundamente, né, e definitivamente, né, a um corpo e a uma natureza humana. É como se em Jesus Cristo tivesse um matrimônio, o reencontro da natureza humana e da natureza divina que foi separada pelo pecado original. Entendeu? E o mais interessante, não há mistura, ou seja, o que é homem continua sendo homem, o que há Deus continua sendo Deus. Não entra a humanidade na Santíssima Trindade, Deus continua fechadinho ali, Deus, né? Mas há essa união maravilhosa. Tá? O que é completamente diferente do que é proposto pelos reencarnacionistas. Porque o pessoal da reencarnação, o que eles dizem? Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder ver melhor, porque ali no cantinho é onde fica a minha foto, até onde eu sei, né? Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Tá tudo apagado, tá bom. Então, o pessoal da reencarnação, o que eles dizem? Eles dizem que nós temos uma alma humana, uma alma, e essa alma, ela não é humana. A alma é diferente do humano, tá? É diferente. Pro pessoal reencarnacionista, a sua alma, de alguma forma, ela é como se fosse um princípio de consciência, um princípio de inteligência, tá? Para a alma, para eles, é como se fosse acho que princípio de consciência é a melhor definição que dá pra gente ter de forma superficial aqui num podcast de uma hora, tá? Então a alma não é humana. A alma não vai comunicar ao seu corpo nada que seja específico a ele. Não, a alma é um princípio de consciência. E é um princípio muito, muito vago ainda, porque na hora que você morre, né, você ganha de novo todas as informações das suas vidas passadas. Às vezes não, porque se você morreu de uma forma muito, muito violenta, por exemplo, você pode ficar confuso. Mas aí você vai devagar lembrando de tudo que você viveu em todas as suas vidas passadas. E curiosamente, todo mundo em todas as vidas passadas foi um rei, uma rainha, um príncipe, um faraó, um místico. Curiosamente, né? Mas enfim. Então, e aí depois você encarna de novo num outro corpo, que não tem nada a ver com você, no qual você vai esquecer de tudo e vai ter que reaprender as coisas. Tá? E isso ad infinitum, até que você se torne um ser perfeito. Ou, como tem a pachorra de argumentar alguns espíritas, até você ser igual a Deus, igual a Jesus Cristo. Tá? Então, para eles, a alma, sendo um princípio de consciência, tá? A alma, primeiro, você vai se encarnar numa plantinha. Tá? Desenhar uma folhinha aqui. Ó, a plantinha. Daí, se você for uma boa plantinha e você evoluir enquanto plantinha, aí você vai encarnar num cachorrinho. Au, au, au. Que, se você for um bom cachorrinho, aí você vai encarnar no ser humano. Vamos supor que seja assim, né? Não é bem assim. E alguns, dependendo da linha que você vê, da religião que você está vendo, alguns dizem que, por exemplo, que se você for um mau cachorrinho, aí você vai voltar a reencarnar como plantinha. E assim vai. Mas basicamente o importante é que eles acreditam que a sua alma vai evoluindo e conforme a sua alma vai evoluindo, a sua natureza vai mudando. Tá? Ou seja, como se houvesse uma continuidade óbvia e linear entre as diferentes espécies, entre as diferentes criaturas, entre os diferentes níveis do ser. O que é uma loucura.
O que é uma loucura, porque isso é equivalente a você contrariar um princípio filosófico básico, que é o princípio de que não se pode, eu não vou escrever isso porque vai ser longo e vai demorar, não dá para uma coisa ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Ou seja, uma pessoa, né, um homem, não pode não ser homem. Homem diferente de homem não dá. Um ser humano não pode não ser um ser humano. E se você está dizendo que o ser humano está ainda, né, enquanto alma, a alma dele não é uma alma de humano, mas é uma alma que está aprendendo a ser, né, ao passar de infinitas gerações, e que depois que ele for um bom homem, ele vai virar um marciano, tá? Um marciano, por exemplo, que tem uma sociedade mais evoluída, né, e ele vai encarnar lá no marciano. Você está dizendo que ele é um homem e não é um homem ao mesmo tempo. O que é insano. Tá? O que é insano e leva a todo tipo de aberração e de negação da realidade. E é por isso que as religiões espiritualistas são tão tolerantes de pecados contra a realidade. Né? Como por exemplo, você vai falar aí de transexualismo, dessa adoração de animais. Por isso que toda religião que eles se dizem, né, espiritualistas, esses que acreditam na reencarnação, eles são extremamente tolerantes de cultos pagãos, tolerantes com magia, tolerantes com oráculos. Né? Por quê? Porque as coisas estão sempre em movimento. Não há um ser ou não ser. Tudo pode ser e tudo pode não ser. Isso é absolutamente insano. Absolutamente insano. Porque isso contraria a nossa própria experiência da realidade. Tá? Isso contraria a nossa própria experiência do que são as coisas. De eu pegar essa garrafa de água, olhar para ela e falar: isto é uma garrafa de água. Isto é assim porque eu olho para isso e eu percebo a natureza desta coisa. E eu vejo que esta coisa se apresenta para mim como uma garrafa de água. Eu a uso como uma garrafa de água, eu interajo com ela como uma garrafa de água, e ela vai permanecer sendo uma garrafa de água, até que seja por algum motivo destruída. Da mesma forma, um cachorro é um cachorro. Ele tem uma natureza de cachorro. Ele vai sempre ser um cachorro. Você não pode pegar um cachorro e transformar um cachorro numa criança, por exemplo. Você não pode pegar um cachorro e transformar um cachorro num homem. E transformar um cachorro numa mulher. Você não pode fazer isso. Porque você está violando a unidade do ser. Você está violando a ideia de que a coisa é o que ela é. Você está dizendo que uma coisa pode ser ela e não ser ao mesmo tempo. O que é absolutamente insano. Mas é agradável a nós, se nós caímos na tentação de iniciar estes comportamentos de negação da realidade e somos doutrinados devagar a nos acostumar com eles, nós ficamos grandemente confortáveis neles, sob um certo sentido. Por quê? Porque isso cria em nós uma certa ideia de conforto e de liberdade. Porque, primeiro, como eu citei há pouco, nós podemos fantasiar sobre o nosso passado. Sobre um passado do qual nós não lembramos, um passado que ocorreu antes de eu ser quem eu sou agora, quando eu ainda era outra pessoa, quando eu ainda era outra espécie, tá? Ou o que quer que seja. Tá? E isso me serve, inclusive, às vezes, como uma rota de fuga de uma realidade desagradável. Ou seja, agora eu sou um merda, mas nas minhas encarnações passadas eu era Ramsés II, príncipe do Egito. Tá? Então você não devia se meter comigo, porque você não sabe do que eu sou capaz. Tá?
Isso também nos gera um problema, porque isso faz com que as pessoas fiquem entregues ao seu próprio pecado. Entregues ao pecado. Porque justamente você vai conversar às vezes com uma pessoa que é espírita, ou com uma pessoa que é de alguma outra dessas religiões similares, e ela te diz, olha, tal pecado meu é uma coisa que está engranhada em mim, mas assim, eu não vou lutar contra ele agora. Eu desisto. Eu vou deixar isso para minha próxima encarnação. Por quê? Porque você está destruindo na sua mente. Quando você aceita uma proposta de uma encarnação, de uma reencarnação, você está destruindo na sua mente o impacto da morte. Você está repetindo para si mesmo aquilo que o demônio disse para Eva no jardim. Certamente não morrereis, foi o que o demônio disse. Mas morrereis. O tempo de luta é agora. O tempo de cruz é agora. O tempo de sofrer é agora. O tempo de se humilhar é agora. O tempo de amar a Deus é agora. Porque eu posso morrer amanhã. E se eu morrer amanhã, não tem segunda chance. Eu não tenho mais como merecer nada. Se eu morro em pecado, eu vou para o inferno. Sem conversa. Sem conversa. Não tem segunda chance. E você convencer uma pessoa de que ela tem infinitas segundas chances é você roubar a pessoa a possibilidade da conversão, a possibilidade da salvação. Então, primeiro, você viola a própria natureza humana. Você viola um princípio da realidade, que é que as coisas são o que elas são. Depois você rouba da pessoa a possibilidade de conversão. Você rouba, inclusive, muitas vezes, a possibilidade de que ela se salve. Ou, se não de que ela se salve, porque a misericórdia de Deus age de formas absurdas e Deus muitas vezes salva as pessoas pela ignorância. Ignorância é invencível, né? E quem vai julgar o que foi invencível e o que não foi invencível é Ele. Mas você pode salvar você pode roubar da pessoa a própria salvação. E se você não rouba a salvação, você ao menos rouba a santidade. Você rouba a possibilidade dela ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você separa, por fim, a pessoa da realidade do mundo espiritual. Você torna essa pessoa aberta a todo tipo de ação diabólica. Porque todo tipo de espírito que se manifestar, todo tipo de fenômeno preternatural, não é necessariamente Deus ou um demônio. Não. Pode ser meu fulano, minha vovó, que morreu num acidente de carro, então ela está confusa. Eu preciso conversar com ela e explicar para ela que ela precisa ir para o céu. Cara, isso é de uma soberba. De uma soberba tremenda. Tremenda. E não faz nenhum sentido de um ponto de vista filosófico, porque, bem, nós temos o nosso conhecimento de forma limitada. Por quê? Porque estando com os nossos corpos, nós só podemos conhecer por meio dos sentidos. Eu só sei, naturalmente, claro, Deus pode infundir um conhecimento, mas naturalmente eu só sei aquilo que chega a mim pelos sentidos. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu farejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, etc. Então, na hora que uma pessoa morre e que há essa separação da sua alma do seu corpo, o modo de conhecer dela muda completamente. Por isso que quando nós vamos ser julgados, nós já chegamos no julgamento sabendo para onde nós vamos. Por quê? Porque longe dos sentidos, a alma enxerga, inclusive a si mesma, de forma muito mais clara.
Por quê? Porque na hora que ela morre, ela se liberta das paixões. Ela se liberta das limitações impostas por este corpo que foi danificado pelo pecado original. Tá? Então, me explica, então, como acontece que a sua santa vovozinha morreu num acidente de carro, então ela foi separada do corpo dela, né? Mas ela permanece confusa. Ela permanece confusa como? A alma dela foi danificada no acidente de carro? Como que um acidente físico danificou uma coisa que não é física? Ou melhor, como que algo físico fez com que a sua alma, mesmo depois de morta, ainda esteja presa a um modo de conhecer humano? Ou seja, a um modo de conhecer limitado pelos sentidos? Me explica. Não tem nenhum sentido, gente. Não é a sua santa vovozinha na mesa do centro espírita querendo que você ajude ela a ir pro céu. Não, é um demônio fingindo ser a sua vovozinha, querendo levar sua alma pro inferno para fazer churrasco de você. É só isso. É só isso. Rindo da sua cara. Porque ele te odeia e ele quer você no inferno. Porque ele odeia tudo e a todos. Tá? Então assim, você não precisa estudar filosofia para ser católico. Mas percebam que a filosofia nos ajuda a compreender a nossa fé. Mas nada disso é necessário para ser católico, do estudo da filosofia. Porque todas essas informações básicas estão presentes no nosso catecismo. Tá? Todas essas informações básicas estão presentes no catecismo de São Pio X. Estão presentes no catecismo da Igreja Católica, no amarelão. Estão presentes no catecismo romano. São os nossos 3 maiores catecismos. Se você pesquisar aqui no Denzinger, que é um compêndio de símbolos e declarações da igreja, está aqui também. Tá bom? Sim, eu não estou querendo ofender ninguém. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é dizer o seguinte: nós precisamos nos informar. Nós precisamos ser humildes. Tá? Humildes. Humildes em que sentido? Humildes no sentido de ter coragem de dizer: eu fui criado num berço católico. Mas é possível que a minha formação tenha sido péssima e que eu não saiba de nada sobre a fé. Então, se eu quero dizer que eu sou católico, eu preciso ler. Eu preciso conhecer a minha fé. Eu não estou dizendo que você precisa fazer todos os cursos do Padre Paulo Ricardo, ou que você precisa pegar o Denzinger, que é um calhamaço, abrir na página 1 e lê-lo até o final, todas as páginas. Não. Não estou dizendo que você precisa fazer a mesma coisa com o catecismo amarelo da Igreja Católica, que é gigantesco. Não estou dizendo. Se você quiser fazer isso com o catecismo, tá ótimo. Recomendo que você faça com o catecismo de São Pio X, que tem ao todo 239 páginas, contando com textos complementares, e é todo organizadinho em forma de pergunta e resposta. Tá? Se quiser ler um catecismo inteiro de cabo a rabo, recomendo esse para começar. Mas eu não estou dizendo que você precisa ler o catecismo inteiro. Não precisa. Você pode ser católico sem ler o catecismo. Tá? Mas você precisa colocar em xeque as coisas que você acha que são católicas e não são. Você precisa ter dúvidas. Você precisa consultar o que a igreja ensina. Tá? Lembrem-se, por exemplo, tá? Eu falei naquele episódio recente que a gente não deve se perder na intelectualidade.
E que a melhor forma é você escolher um padre, né, e você confiar no que diz aquele padre e tomar aquilo por verdade. E tá perfeito, é isso mesmo. Mas isso para as coisas além do básico. Porque o básico tá aqui, gente. Ninguém tem desculpa para não conhecer o básico do básico. Tá? Claro, se você não sabe ler, tudo bem. Mas nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos abrir à possibilidade, né, de que aquelas coisinhas que nos foram passadas pelo catequista da paróquia, aquelas coisinhas que nos foram passadas, né, na escola católica em que você fez o ensino fundamental, elas não refletem a verdade da fé. E não só não refletem a verdade da fé, como podem ser danosas à sua fé, danosas à sua alma. Podem estar te levando à condenação eterna. Tá bom? Isso é muito importante. Então, lembre-se, a alma é individual. A sua alma é quem você é. Tá? A sua identidade, a sua pessoa, a sua natureza, a sua inteligência, a sua personalidade, tudo isso é a sua alma. E tudo isso tem uma relação estreitíssima com o seu corpo. Porque o ser humano é um composto de corpo e alma. Nosso corpo e a nossa alma são uma coisa só, que nunca deveria ter sido separada, mas que foi separada pela violência do pecado original. Santo Agostinho diz, a morte é como um inimigo que vem separar dois amantes, são o corpo e a alma. A morte é violenta por isso, porque ela rompe uma ligação que não deveria ter sido rompida. Cristo chora diante da morte de Lázaro por isso. Porque Cristo sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas Cristo chora, por quê? Porque ele se compadece, né, das irmãs de Lázaro, que ele amava, e porque ele se compadece do estado da humanidade, do estado da natureza humana, que Lázaro, um homem bom e santo, tinha que morrer, tinha que provar da morte, tinha que provar do fato de que seu corpo apodreceria, que ele passaria pela humilhação de ter o corpo devorado por vermes. A morte é a lembrança constante do pecado. A morte entrou no mundo pelo pecado. Deus nunca quis que nós morrêssemos. Ele avisou, inclusive, a Eva e a Adão que não comessem porque iriam morrer. Só que eles caíram no papo da serpente. Não vão morrer. Sereis como deuses. Certamente não morrereis. E é isso, tá, que as religiões espiritualistas te dizem. Elas te dizem, você é como um Deus, você não vai morrer. Não, essa vida é só a primeira, é só a terceira, é só a 12ª. Ainda tem várias outras. Mas isso é mentira. Isso é uma mentira diabólica que data desde o Jardim do Éden. Porque a verdade é que nós poderemos ser como Deus, sim, mas não por nós mesmos. Nós poderemos ser como Deus tomando parte na vida sobrenatural de seu Filho. Como? Por meio da igreja, por meio dos sacramentos, por meio da vida de oração, da vida de penitência, da vida do amor. E para isso, nós só temos uma chance. Tá bom? Eu acho que eu me empolguei, como sempre, um pouquinho. Agora eu vou ter o trabalho de colocar os livros de volta no armário. Bom, então é isso, tá? Agora, orações do dia. Eu gostaria que vocês rezassem, por favor. Rezem por todos os processos, tá? Para que encontrem a cura e a libertação, né?
para que sejam libertos totalmente das atividades extraordinárias do maligno, né, e que encontrem a cura de todas as feridas e dores, né, que carregam, né, e pelas quais o demônio ainda age sobre eles. Peço que rezem por todos os ignorantes, por todos aqueles que não conhecem a fé que professam, que não conhecem as maravilhas de Deus, né, e rezem ainda mais por todos aqueles que rejeitaram a fé, por todos aqueles que, tendo conhecido a verdadeira fé, disseram não a ela. Reze também, por favor, por Teodora, por Bárbara, né, e por todos aqueles que se confiaram à Santíssima Virgem Maria. Agora, a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, omnipotentia supplex, benedicat vos Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Pessoal, juízo, boa semana e fiquem com Deus.